E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre pendências na documentação para aplicação do visto. É muito comum que ao solicitar um visto, a VFS Global aponte pendências, documentos faltantes que você precisa complementar para realizar a sua aplicação do visto. E é muito comum que imigrantes entrem em contato com a gente e me perguntem: Henrique, eu fui prejudicado, o meu processo vai demorar mais do que demoraria de forma padrão? E agora, o que eu devo fazer? Me ajuda para que eu possa atender e sanar essas exigências determinadas pela VFS Global. Então, no vídeo de hoje, eu vou te explicar como que funciona esse processo de análise, quais são as pendências mais comuns a serem apontadas durante o processo dessa análise prévia da VFS Global. Vou te explicar tudo o que você precisa saber para que você não cometa os mesmos erros. Então, fica comigo até o final desse vídeo, eu já estou te esperando. Vem comigo depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. E no vídeo de hoje eu vou te falar como você pode atender às exigências determinadas pela VFS Global, como que funciona essas exigências, o prazo que você tem para respondê-las, então para que você possa ficar por dentro de tudo e não cometer erros que podem ser muito comuns e podem ser sanados ainda no teu processo de aplicação de visto. Primeiro, eu preciso te explicar como que funciona esse processo. Diferentemente de uma aplicação de visto para outros países no mundo, como por exemplo os Estados Unidos, na aplicação de um visto para Portugal, você não tem uma entrevista presencial. Então você não vai precisar se deslocar ao consulado mais próximo para solicitar o teu visto. Não, você vai precisar reunir os documentos necessários, que estão previstos ali no teu checklist de documentos de acordo com o teu tipo de visto, organizar a documentação, juntar com o teu passaporte e ou entregar presencialmente na VFS ou então encaminhar pelos correios. Ou seja, trata-se de uma análise documental. Não tem entrevista presencial, é somente análise dos documentos depois da devolução do teu passaporte para tua casa. E exatamente para que o consulado não fique cheio de processos que não tenha a mínima condição de ser analisados, o consulado passa essa responsabilidade para a VFS Global, que é uma empresa privada que faz uma análise prévia, uma filtragem do teu processo de aplicação de visto. Então eles vão primeiro analisar se o teu processo está condizente com o que prevê a lei, para que depois possa passar por uma análise do consulado. Ou seja, a maioria das pendências já são apontadas pela VFS Global para que você possa atender os requisitos e aí sim encaminhar para o consulado. Então, a primeira etapa, o primeiro passo do teu processo de aplicação de visto é passar pela essa filtragem da VFS Global. E é nesse momento que os imigrantes recebem e-mails informando: olha, documentação já foi processada na VFS, encaminhada para o consulado, ou então existe a necessidade de complementação. Existe a necessidade de você juntar documentos que estão faltantes no teu processo de aplicação de visto. E é nesse momento, é sobre esse ponto que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Te ajudar a entender como funciona esse processo de complementação de documentação e os prazos que você tem e os erros mais comuns que são cometidos pelos imigrantes, pelos aplicantes dos vistos. Olha, se você já está gostando desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho, deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta aqui para mim. Se você passou por isso, se você teve que declarar documentos que foram determinados como faltantes pela VFS Global, e se você tem medo disso acontecer com você. Se você acha que isso acontecer com você, isso vai te prejudicar. Então deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Então se você está gostando desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que querem morar legalmente em Portugal e já ativa o sininho. Porque toda vez que tiver conteúdo novo no canal, você vai ficar por dentro de tudo. Comenta aqui, deixa teu like e se inscreve no canal. E agora nós vamos falar sobre os documentos que são mais comuns de serem pedidos novamente para que você possa juntar como uma pendência no teu processo de aplicação de visto. Primeiro ponto é o extrato bancário. Esse extrato precisa estar o mais atual possível quando for chegar ao consulado. Então, às vezes, por exemplo, a VFS Global vai analisar a tua documentação 15, 20 dias depois do que você encaminhou e esse extrato já estará desatualizado. Então, a gente sempre recomenda para os nossos clientes que façam a juntada de extratos bancários o mais atual possível, ali um dia antes ou até mesmo na mesma semana que você for realizar a aplicação do visto, para que esse extrato esteja o mais atual possível. Porque se a VFS demorar um pouco mais ao analisar a tua documentação, esse extrato não vai estar tão antigo. Então, quando chegar no consulado, vai estar tudo ok e dessa forma você não vai precisar juntar um novo extrato bancário. Além disso, o euro tem variado bastante. Vocês sabem que a comprovação financeira, por exemplo, para o visto de procura de trabalho, são 3 salários mínimos de Portugal, ou seja, 2.460 euros. Então, quando o euro sobe, aumenta o valor em reais que você tem que ter na conta para realizar a aplicação do visto. Isso aconteceu. Então, o euro subiu significativamente
nessas últimas 2 semanas, e acabou que alguns clientes nossos tiveram que juntar extratos bancários atualizados com um valor um pouco acima do que havia apresentado, exatamente porque aumentou o euro. Então, sempre tentar manter ali uma folga confortável, contando com a subida ou descida do euro, e também fazer a juntada do extrato o mais atual possível, ali um dia antes, ou até mesmo na mesma semana que você for realizar a aplicação desse visto, para que você não precise juntar extratos atualizados, não precise cair em pendências. Foto 3x4. Esse é um outro documento que parece simples, né, gente? E assim, de fato é, mas a VFS Global é muito exigente em relação à foto 3x4. Então precisa ser mesmo uma foto profissional, com fundo branco, sem expressão, sem nada atrapalhando a visualização do seu rosto. Então tem acontecido da VFS ser bastante exigente ao analisar as fotos 3x4. E nesse caso, a gente teve um cliente que bateu a foto e ele estava assim, dando uma leve sorrida. E isso foi suficiente para que a VFS pedisse que fosse juntada novas fotos. E essa juntada pode ser feita através do e-mail, pode ser feita através dos correios, mas acaba que, assim, são erros que a gente consegue evitar, né? Ao fazer a aplicação do visto. Então, eu recomendo que você vá no estúdio profissional, tire uma foto com um semblante sério, nada atrapalhando a visualização do seu rosto, brincos, cabelo na frente do rosto, nada disso. Então, tudo perfeito para que você possa fazer a juntada e não ter que juntar novamente fotos 3x4 durante o teu processo, durante a análise do teu processo de pedido de visto. Certidão de antecedentes criminais. Olha, esse é um documento que você precisa ter muita atenção. Quando você vai emitir esse documento, que sai na mesma hora, e a certidão de antecedentes criminais federais, você vai entrar no site da Polícia Federal, sai na mesma hora. E você realiza o preenchimento do nome do seu pai, do nome da sua mãe, e o documento sai ali. Então você precisa ter muita atenção ao realizar esse preenchimento. Por quê? O nome do seu pai e da sua mãe precisa estar exatamente como está no seu passaporte. E às vezes acontece de haver casamento, mudança de nome, então você precisa justificar se for o caso. Então digamos que no seu antecedentes criminais está com um nome diferente do que está no passaporte porque o seu pai ou a sua mãe se separou ou casou, você precisa juntar ali a certidão de casamento, uma carta explicativa explicando o porquê que houve essa alteração, porquê que houve essa mudança, né? Um está de um jeito e o passaporte está de outro. Então, o passaporte é o documento principal para o processo de imigração. Então, ao ser analisado os teus documentos, o agente consular vai analisar tudo de acordo com o teu passaporte. Então, precisa estar ok o nome, se não tiver uma carta explicando por que isso aconteceu. E outro ponto é que para fins de aplicação de visto, o antecedente criminal, que via de regra geralmente tem validade de 90 dias, para fins de aplicação de visto são apenas 30 dias. Então esse documento, tal como o teu extrato bancário, precisa estar o mais atual possível. A gente sempre recomenda que faça a juntada, a emissão desse documento somente ali na semana ou nas vésperas do momento em que você for realizar a aplicação do visto. Então esse é outro ponto muito importante para a tua aplicação. Atentar-se ao nome da tua certidão de antecedentes criminais e também a questão da validade. Então fica muito atento para que você não precise atender a uma exigência durante a análise do teu processo. Formulário de aplicação do visto. Esse é um documento muito importante e é um documento muito sensível também, porque são vários campos que você precisa preencher, informações que você precisa alimentar ali aquele formulário. E assim, existe um preenchimento padrão, mas existem determinados campos que vão mudar de acordo com a VFS que você vai estar realizando a aplicação do seu visto. Então acaba que esse é um documento que é o mais comum de haver a necessidade de complementação, de haver indicado ali uma pendência que você precisa sanar para poder dar encaminhamento ao teu processo de visto. E então, por ser muita informação e por mudar o entendimento de acordo com a VFS que você está aplicando, acaba que esse é um dos principais motivos, é uma das principais documentos que dão dor de cabeça para o aplicante do visto, exatamente porque é algo muito subjetivo, muito discricionário por parte da VFS Global. E assim, gente, existem muitas pessoas que reclamam, que propagam essa ideia de que a VFS ela aponta erros que não existem para que ela possa te vender um serviço de preenchimento de formulário feito por ela. Então, realmente, às vezes são indicados ali incorreções, erros no preenchimento que não fazem o menor sentido. Às vezes de nome, às vezes de sobrenome. Então, assim, a VFS Global é muito exigente com o formulário de aplicação do visto. É claro que existe um padrão, existe uma forma que é o mais ideal, mas alguns campos variam de acordo
com o local em que você está realizando essa aplicação do visto. Então você precisa ter muita atenção, assim, buscar errar o menos possível nesse formulário para que você não precise realizar a complementação, a correção desse documento. E assim, gente, eu preciso destacar para vocês que a gente trouxe aqui alguns dos principais documentos que mais causam pendências, que mais causam problemas para que você precise juntar um documento atualizado. Mas pode ser tudo que vocês... isso pode acontecer, isso pode ser indicado em todos os documentos. É algo muito subjetivo. Então, vou te dar um exemplo. Nós tivemos recentemente, nessa semana, um cliente que havia feito a aplicação na VFS de São Paulo, e ele juntou o PB4 e tudo certo. E ao passar pela análise da VFS, eles identificaram que o documento não estava com a melhor qualidade possível. E eles pediram que juntassem novamente o documento com uma qualidade melhor. Então, assim, o PB4 é um documento emitido pelo governo federal, tudo certinho, com prazo de validade ok, mas a qualidade da visualização daquele documento foi identificado como uma pendência pela VFS Global. Ou seja, isso pode acontecer de diversas maneiras. Isso não necessariamente é algo ruim, não é algo que vai te prejudicar, que vai fazer com que o teu visto demore mais, nada disso. Isso é até comum, que você precise juntar documentos, que você precise atualizar alguns documentos, para que quando chegar no consulado, que é quem vai dar o veredito sobre a aprovação ou não do teu visto, esteja tudo ok. Então, se aparecer uma pendência, não necessariamente isso vai te prejudicar, não necessariamente isso vai atrapalhar o teu processo de aplicação de visto. É somente para que você esteja com tudo ok, para que o consulado possa conceder esse visto para você, tá? Então, essas dicas são para que você possa ficar atento para evitar, mas pode acontecer e você vai estar preparado para realizar essa complementação. E como você pode fazer para atender essas exigências? Quando a VFS entra em contato com você por e-mail informando que existe a necessidade de complementar documentos, eles vão te conceder um prazo ali de 10 dias. Em alguns casos são 10 dias úteis, outros 10 dias corridos. Depende da VFS e da análise, da complexidade daquele documento que você precisa juntar ao processo. Então, fica tranquilo que você vai ter um prazo bem assim, suficiente para que você possa complementar a sua documentação. E as formas que você tem para complementar é ou enviando novamente pelos correios ou fazendo a juntada até mesmo por e-mail. E aí existe ali uma taxa de quiosque, que é 15 e tantos reais, e uma taxa de impressão de páginas, que é R$1,63. Então, assim, você, via de regra, vai poder juntar ou pelos correios ou por e-mail. Existem alguns documentos específicos, como, por exemplo, a certidão de antecedentes criminais que precisa ter o apostilamento de AIA. Esse documento somente pode ser enviado pelos correios. Então, assim, via de regra, correios e e-mail. Em alguns casos, você precisa mesmo enviar tudo pelos correios, mas assim, você vai ter um prazo de 10 dias para que você possa fazer essa complementação. Então, essas serão as formas que você vai ter para juntar a documentação necessária, a documentação declarada como pendente pela VFS, para que você possa ter esse visto analisado pelo consulado. Então, como é que funciona? Primeiro, você precisa entender o que a VFS está te pedindo. Às vezes, a comunicação não é muito clara e você pode entrar em contato com a VFS, buscar esclarecimentos, você pode responder aquele e-mail, às vezes até mesmo informando que às vezes pode ser um erro da VFS, você preencheu corretamente, você enviou corretamente os documentos que estão sendo exigidos, e você vai entender o que é necessário, você vai juntar os documentos, e se você for encaminhar por e-mail, você vai montar ali um PDF com os documentos que foram exigidos, fazer o pagamento das taxas consulares, do valor da taxa de quiosque, da taxa de impressão, juntar o comprovante de pagamento e responder aquele e-mail, olha, está sendo juntado aqui os documentos declarados como faltantes, juntamente da taxa de quiosque para que eu possa enviar por e-mail. Então, assim, vocês vão ter um contato com a VFS, não é algo definitivo, não é algo que vai... assim, que você não possa buscar informações, que você não possa ali responder o e-mail perguntando, esclarecendo algumas dúvidas, ou até mesmo questionando aquela exigência. Então, não é algo que vai manchar o teu processo, nada disso. É simplesmente um contato com a VFS, via de regra você vai poder enviar tudo por e-mail, atender os requisitos no prazo de 10 dias, ou então enviar pelos correios. Então, é esse passo a passo, entender o que está sendo pedido, juntar a documentação, enviar para a VFS e aguardar o encaminhamento para o consulado português. Então, não é nada de outro mundo, não é nada que vá prejudicar ou manchar o teu processo. Então, pessoal, o trabalho da VFS é exatamente fazer essa primeira filtragem, é exatamente fazer essa primeira análise da tua documentação para entender se você precisa complementar, se você precisa juntar alguns documentos para que quando for chegar no consulado, esteja tudo ok, esteja tudo pronto para ser analisado, atendendo o que prevê as exigências consulares, o que prevê a lei portuguesa. Então,
não fiquem preocupados, não fiquem achando que vocês foram prejudicados, que o processo vai demorar mais porque houve necessidade de pendências. Não, nada disso. Vocês vão ter a oportunidade de fazer tudo da forma correta. E, assim, a gente contou para vocês nesse vídeo aqui quais são as formas mais comuns de erros, de apontamentos que são feitos pela VFS durante essa análise prévia. Extrato bancário, foto 3x4, preenchimento do formulário, certidão de antecedentes criminais, mas pode ser em qualquer outro documento. Às vezes é o IFP que foi preenchido com o nome incorreto. Erros que podem acontecer e são perfeitamente sanáveis. Então é esse o trabalho da VFS, é fazer essa primeira análise para te ajudar a fazer a aplicação quando a documentação chegar no consulado está tudo certo. E então o consulado que dá o resultado. A VFS é só o primeiro filtro, é só um pente fino para que o teu processo chegue bem instruído no consulado português. E meus amigos, se vocês quiserem, a gente tem vídeos completos aqui no canal falando sobre os documentos necessários, como você deve fazer, te dando dicas sobre como juntar os documentos financeiros, para onde você vai encaminhar a documentação, se é para a VFS ou se é para o Evisa. Então você pode fazer essa aplicação individualmente. Agora, se você quiser ter um acompanhamento em todas as etapas desse processo, inclusive intermediando essa relação entre você e a VFS Global e posteriormente o consulado, vocês podem contratar uma consultoria completa, para que a gente possa acompanhar vocês durante todo o passo a passo, do primeiro documento até a chegada do teu passaporte com visto aprovado na tua casa. Então, eu vou deixar aqui na descrição o nosso link para contato, para que o Direito Além das Fronteiras possa fazer parte do teu projeto, do teu processo de aplicação de visto para morar legalmente em Portugal. Entre em contato com a gente, eu já estou te esperando, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês entenderem o que são esses documentos pendentes, se isso pode te prejudicar ou não, quais são as formas de você complementar essa documentação e para que você fique tranquilo, que isso de forma alguma vai manchar o teu processo de aplicação de visto. O resultado é determinado pelo consulado. Então a VFS vai te ajudar a atender os requisitos para que você possa chegar no consulado com melhores condições de ter esse visto aprovado. Então eu quero agradecer o teu like e a tua inscrição, pedir que você comente aqui para mim se você tem medo dessas exigências, se você tem medo dessas pendências ou se já aconteceu com você, para que a gente possa saber a tua opinião, o que você acha de tudo isso. Então deixa o teu like, se inscreve no canal, eu já estou te esperando no próximo vídeo. Até mais!